Vou trazer aqui, né, para vocês aqui o resultado de balanço lá nos Estados Unidos. Então, a gente tem a maioria das empresas, inclusive os grandes bancos, empresas de saúde, já ó, Bank of America, JP, Wells Fargo, BlackRock, a maior gestora de fundos passivos do mundo, né? Todos eles aparecendo com LPA aqui, ó, LPA, lucro por ação, acima até do esperado. Então, estão gerando mais lucros. Geraram mais lucros no trimestre passado, né? Toda essa sensação de que a economia americana está pungente, é claro que faz com que a Bolsa Americana, né? Deixa eu pegar aqui uma... Ó, que faz com que a Bolsa Americana ontem tenha ganhado tração. Então, se a gente pegar o mercado americano ontem, ganhou tração, né? O S&P subiu aqui quase 0,8%, Nasdaq subindo 0,82%, muita força na Nasdaq. Também o Bitcoin ajudou um pouquinho essa história toda, porque teve a história de que o Trump está aparecendo bem na frente nas pesquisas e acabou que o Bitcoin deu um tiro para cima com isso aí, né? A gente tem o Russell, que são as pequenas empresas americanas. Pequena lá, a pequena lá é até maior que a grande aqui, né? O Russell, ele aparecendo aí com um crescimento de 0,64%, e o Dow Jones, que é o índice das empresas industriais, aparecendo com 0,47% de alta. Ou seja, o mercado americano ontem aceitou, né, todo esse cenário, todo esse sentimento de que a economia americana vai bem e, bum, para cima, né? Hoje mudou um pouquinho a coisa, né? Muito em função do petróleo e de Israel ter anunciado que não vai atacar toda a infraestrutura de petróleo iraniana, igual o mercado andava falando que podia acontecer. Isso acalmou os ânimos, o petróleo caiu. A gente tem, vou mostrar aqui também, cadê o petróleo? O petróleo está em outra carteira aqui, na carteira do Daylight. A gente tem o petróleo aqui, ó, Brent, né, caindo nesse momento, em tempo real, caindo 3,9%, a 74,43 aí o barril. Mais cedo estava caindo em torno de 5%. Tá? Isso com certeza vai afetar a Petrobras, já deve estar afetando, né, a Petrobras já na abertura. Então a gente tem aqui, ó, a pré-abertura da Petrobras já, ó, derrubando as ações da Petrobras em 1,75%. Com certeza a Petrobras tem bastante peso no índice e deve afetar alguma coisa. Por outro lado, o minério de ferro está subindo levemente. E se a gente olhar aqui o pré-market da Vale, que é a outra empresa que tem muito peso, né? Ó, mesmo com o minério de ferro não caindo, a gente tem o fator China muito forte em cima da pré-abertura da Vale, que também está despencando os seus 2,43% aqui na pré-abertura. Então, toda aquela sensação de ontem, se a gente pegar aqui ontem, ó, olha isso, que maravilha, né? Ó, como ontem, no final do dia, o Brasil foi comprado lá fora. Olha as principais empresas na Bolsa de Nova York, das empresas brasileiras, né? E os índices, ó, dispararam ontem. A gente teve aí o EWZ, cadê o EWZ aqui? Aqui, ó, o EWZ subindo 2,22%, e a gente teve empresas como Semig, PagSeguro, Bradesco subindo mais de 2%, Suzano, ó, Embraer. Então ontem o Brasil foi muito tomado. Dá para ver isso inclusive aqui na nossa correlação, onde o nosso índice subiu 0,71%, que é a linha amarela, mas quando a gente vê ele dolarizado, ó, lá fora, ele disparou muito mais, né? Subiu bem mais. Por quê? Porque compraram muito mais lá fora do que aqui dentro. Né? Por que o pessoal compra mais lá fora do que aqui dentro? Porque quando você dolariza o índice, né, com esse dólar nosso aí na região dos 5.600 e tal, a nossa bolsa fica muito barata dolarizada. Aí o gringo vem e toma ela, porque ela está muito barata dolarizada, certo? E aqui dentro não está tão barato em real, e acaba que existe uma arbitragem que faz aqui dentro subir, né, o valor dos papéis, mas a força maior está lá fora nesse movimento. Legal? Então, junto com tudo isso aí, a gente tem a Ásia trabalhando bem, com exceção da China, que tomou um pau devido a essa situação toda aí do estímulo que não funcionou, e também no calendário a gente vê que a balança comercial não foi boa, e acabou que o CSI 300 caiu 2,66%, e a gente teve aqui Hong Kong despencando, né? Mesmo com o Bitcoin, que Hong Kong tem muita tecnologia dentro desse pacote, mas mesmo assim despencou por causa do problema China, imobiliário todo lá. E a gente tem Shenzhen também caindo 2,11% ontem. Então, o mercado chinês ontem trabalhou mal. O mercado europeu não absorveu ontem esse movimento, não deu tempo, ele fechou antes, né? Não deu tempo dele absorver esse movimento dos Estados Unidos. E a gente teve aqui também a África do Sul, também já aberta, a África do Sul já aberta, caindo 0,73% nesse momento. A Europa também já aberta aqui, ó. Já estamos vendo hoje aqui a Europa caindo na sua média toda aqui, ó. O Stock 600, que é o principal índice da Europa, caindo 0,13%. Quem mais cai na Europa nesse momento aqui é a França. Tem um probleminha que uma das agências de rating manteve o rating da França, mas colocou ele apontando para baixo,
né? Isso com certeza está interferindo aqui. Risco país, como eu mostrei ontem na aula teórica, quem não assistiu, assiste lá. Risco país interfere muito em bolsa, né? Então, só de uma agência falar assim, opa, peraí, não vou colocar a França como estável, não, vou colocar ela como apontando um pouquinho para baixo o fator de investimento, bum, lá vem bolsa francesa despencando. Amsterdã está caindo 0,22 e a Espanha é a única que está na contramão aqui, né? A bolsa na Espanha subindo agora 0,31%. Quer dizer, a Europa com sentimento vendedor, mesmo com a inflação europeia controlada, pelo que a gente vê, mesmo com o índice de sentimento alemão subindo, a Xetra está caindo 0,3%. Tá? Já nos Estados Unidos, olhando agora já direto para o mercado futuro, que funciona sem parar, né? O mercado futuro, a gente tem a Ásia caindo, inclusive Japão caindo, Coreia caindo, só a Austrália que está andando de lado, né? A Europa caindo, só o sentimento alemão, que aqui no mercado futuro funcionou um pouquinho, mas a maioria caindo, e o mercado americano corrigindo um pouquinho do movimento de ontem, com exceção do Dow Jones, que subiu menos ontem, está subindo um pouquinho no mercado futuro hoje. Mas, olhando tudo isso aqui, a gente vê o mercado em linha, com um pequeno sentimento, né, de venda. O reflexo disso está no VIX, que está subindo levemente, muito leve. Tá? Então, não temos um pré-market forte que pode gerar para a gente algum tipo de gap aí, olhando para isso. Tá? E a gente tem para a gente aqui as duas principais empresas no nosso índice apanhando, né? Tanto Petro como Vale apanhando um pouquinho aí. Já na abertura deve impactar no índice um pouquinho essa história do petróleo e da China na nossa bolsa aí, tá? Olhando para as moedas, nós temos o DXY corrigindo. Ontem o DXY deu um tiro para cima, passou de novo para cima do 103, e mesmo com esse movimento forte do câmbio lá fora, a gente não teve esse movimento aqui dentro no nosso câmbio, tá? Então, porque a nossa curva de juros, eu vou mostrar, também jogou o câmbio para baixo. Então, o DXY nesse momento perdendo parte do movimento que ele ganhou ontem, e a gente tem aqui, ó, isso aqui é bem interessante, ó, a gente tem o iene japonês perdendo para o dólar, 0,27%, e na ponta contrária, sempre fazendo o carry trade, porque está numa situação muito melhor que a nossa, tanto de rating como no panorama geral, o México fazendo ponta de carry trade com o Japão, ó, 0,66% de alta. Então, o que estão fazendo? Estão pegando dinheiro no Japão, levando para o México e vice-versa, né? Trabalhando esse movimento entre as duas moedas, usando o dólar como padrão, certo? Bom, então, baseado em todo esse sentimento aqui, né, a gente não tem nada de muito impactante na nossa abertura, com exceção da Petrobras e da Vale, né, que estão perdendo aí força, vão abrir aí lá 10 horas da manhã, não é agora. Agora, o que abre agora é o índice. Então, uma das primeiras coisas que um trader tem que entender é que o mercado futuro, quando a gente olha para a bolsa, da hora que ele abre das 9 horas até 10 horas, é só sentimento. Tá? Então, é só olhando para o que está acontecendo lá fora e trazendo o sentimento aqui para dentro. Por quê? Porque os nossos papéis só abrem 10 horas. E aí, esse sentimento tem que aparecer nas empresas. Tá? Então, a primeira parte, quem opera índice, das 9 até as 10 horas, é puro sentimento, é transferência desse sentimento todo para dentro do mercado. Isso a gente falou tudo lá fora. E a parte doméstica, como que a gente está? A gente tem um governo que gasta muito, o sentimento de risco país está piorando, a gente teve aí um sentimento ontem que fez esse movimento, a gente teve uma declaração, né, que fez esse movimento aqui no final do dia do índice e tal, ganhar um pouquinho de tração, que foi a história do governo falar que depois das eleições municipais, apareceu isso na imprensa, né? Depois das eleições municipais, vai ter um pacote de contenção de gastos. Essa palavra, contenção de gastos no mercado, anima qualquer gestor de fundo. Tá? Então, quando o governo tem coragem, porque esse governo ele é populista, né? Quando ele tem coragem de falar que vai conter gastos, o mercado já dá uma animadinha, e isso aí aconteceu ontem, né? Inclusive jogando nossa bolsa para cima, ó, trazendo nossa curva de juros para baixo. O principal papel aqui, ó, de juros no mercado futuro, que é o DI FACA 26, janeiro de 2026, ontem caiu 0,63%. Vamos ver como é que vai se comportar essa curva de juros na abertura. Tá? O cupom cambial dilatou, porque a taxa americana também caiu ontem, tá? Então o Tesouro americano ontem trabalhou fazendo promoção de título, derrubando taxa, aliás, aumentando um pouquinho a taxa, fazendo promoção de título, e acabou que afetou nossa curva de juros aí. Tá? Então, acontece tudo isso que está acontecendo. Infelizmente, o povo precisa dos gastos do governo.
Teoricamente, sim. Tá? O povo precisa que o governo gaste certo. O governo gasta muito mal. Concordo que se gastar certo ia fazer muito benefício. Você vai num país escandinavo, você vai num país europeu, né? O governo também gasta muito, o imposto também é alto, só que os gastos são dirigidos ao povo de verdade. Aqui, 50% se perde no meio do caminho, a gente sabe disso, né? E se perder no meio do caminho, não vem para o povo, né? Fica no bolso de quem não interessa. Bom, continuando aqui o Daylight, então, todo esse panorama dá um panorama estável nessa abertura, com exceção do que nós estamos vendo na Petrobras e na Vale. Beleza?